Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, a respeito, né, o nosso assunto, o assunto que será exposto hoje é o comportamento, personalidade e valores individuais. Esse assunto faz parte da disciplina comportamento organizacional e eu espero que vocês gostem e compreendam e se aprofundem nesse assunto. Meu nome é Regina, eu sou professora Regina Tartarelli, eu sou professora do ENIAC já há algum tempo, né, há 13 anos. A minha formação, eu sou formada em administração, depois eu fiz uma pós em recursos humanos, depois eu fiz um MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, depois eu fiz um mestrado, e nesse mestrado eu sou mestre em estratégias de negócios. A minha, a minha vida profissional sempre foi construída através da gestão de pessoas, né? Então, o meu objetivo aqui é trazer um pouco do meu conhecimento, né, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e, claro, né, abordar um assunto que é tão importante, que é tão importante tanto para as empresas como para as pessoas. Tudo que for falado aqui, todos os assuntos que serão abordados aqui agora, todos eles estão no nosso portal acadêmico. E aí, esse assunto, ele vem com um nome de comportamento, personalidade e valores individuais. Bom, então aqui no topo, né, ele traz o nome, né, do assunto que iremos abordar hoje, e logo em seguida a apresentação desta unidade de aprendizagem, que tem como objetivo identificar as características mais estáveis dos indivíduos, reconhecer a personalidade e os valores desses indivíduos e analisar a relação entre essas características e o comportamento individual lá em contextos organizacionais. Bom, é importante a gente começar, né, o nosso assunto de hoje destacando que cada indivíduo, cada ser é um ser individual. As pessoas têm personalidades e valores diferentes. Mas por que é tão importante, então, estudarmos no campo do comportamento organizacional, estudarmos essas personalidades e esses valores? Vamos lá. Se eu acabei, então, de dizer, né, que as pessoas são tão diferentes, elas são diferentes de que jeito? São diferentes na forma de agir, na forma de se comportar, elas são diferentes porque nós somos seres únicos. Se a gente parar para pensar, quando a mãe da gente diz assim: nossa, eu tenho 3 filhos, e os 3 filhos foram cuidados da mesma forma, e eles são tão diferentes. Vocês se lembram da mãe falando assim? Pois é, esse é o maior exemplo de como as pessoas são diferentes. No exemplo da mãe, a mãe diz assim: foram criados no mesmo ambiente, com a mesma educação, com a mesma comida, com os mesmos cuidados e como eles são diferentes. Então, hoje a gente vai falar sobre o porquê que eles são tão diferentes. Agora, imaginem todas essas pessoas tão diferentes no ambiente organizacional. Cada um agindo de um jeito, cada um fazendo de um jeito, cada um desempenhando o seu trabalho de uma forma. Como será que é, né? Todas essas pessoas de personalidades e de valores tão diferentes no ambiente de trabalho. Porque tem, não tem? Se a gente parar para pensar hoje naqueles nossos amigos do nosso setor, né? Então eu vou pensar na Maria, eu vou pensar no João, eu vou pensar no Flávio, eu vou pensar na Jéssica,
né? E agora eu passo a pensar, e eu mesma, como nós somos diferentes. Então, nessa unidade de aprendizagem, a gente vai trabalhar esses aspectos micro, né, do ser humano, individualmente, né, no que diz respeito à personalidade e os seus valores, mas que influenciam tanto lá no dia a dia, no trabalho. Quando essas pessoas trabalham juntas, né, lá no dia a dia, que precisam se relacionar, que precisam trocar ideias, que precisam trabalhar juntas. E aí, será que é fácil? Será que é difícil? Então, estudar a personalidade, os valores individuais, esse comportamento individual é tão importante, é muito importante, até para justificar e entender o comportamento dessas pessoas. E assim, né, conseguir compreender se esse comportamento, se essa personalidade, esse valor individual, se ele tem contribuído para os objetivos e para o crescimento da empresa. Se essa personalidade e esses valores individuais estiverem contribuindo, andarem no mesmo caminho que a empresa, muito bom, né? Muito bom, porque é um casamento, né? Que vai dar certo. Mas se não, qual que é o papel do RH, do processo seletivo, dos gestores nesse processo de detectar quem a personalidade, os valores não estão de acordo com a empresa? Então, são esses assuntos que a gente vai abordar hoje. Bom, não podemos esquecer de abordar o tema comportamento organizacional. Então, quando falamos de comportamento organizacional, falamos do estudo dos processos, da estrutura da empresa e também das pessoas individualmente. Então, para que a empresa continue competitiva e as pessoas motivadas, essa engrenagem, esse sistema precisa andar direitinho. É como se todos os dias a gente fosse lá naquela engrenagem e colocássemos ali um óleo, uma substância para aquela engrenagem não emperrar, não fazer barulho e andar direitinho. Então, o nosso assunto de hoje é estudar essa parte, o comportamento individual, o comportamento das pessoas em relação à atuação na empresa, para com a empresa e para com as outras pessoas, se tem influência, se não tem, e como é que funciona. Então, vamos lá. Então, novamente, essas informações foram todas tiradas aqui do nosso portal, né? Aqui, novamente, ele traz, assim como trouxe a apresentação da nossa unidade de aprendizagem, aqui ele traz um desafio. Esse desafio, neste momento, não precisa ser respondido e entregue formalmente, mas é muito importante que você leia, que você pense, né, a respeito dessa situação, porque o desafio é sempre um assunto muito voltado para a realidade. Então, aqui do desafio, ele fala que a personalidade, né, de um indivíduo é um elemento que ajuda a compreender o comportamento. Então, à medida que a empresa estuda sobre as personalidades existentes ali na empresa, vai ajudar a compreender como esse comportamento humano vai ajudar no desenvolvimento da empresa ou não. Então, diante disso, diversas empresas têm usado testes de personalidade. Esses testes de personalidade normalmente são aplicados por um profissional, né, que é o psicólogo, tem usado essa ferramenta, esse instrumento, para entender a personalidade nos próprios processos seletivos, na promoção de pessoas, de colaboradores que já estão lá na empresa, e para tantos outros motivos. Igualmente, e ao mesmo tempo, alguns especialistas têm alertado sobre os contras, além dos prós, ao se utilizar esses instrumentos. Então, quando eu tenho uma vaga em aberto, né, uma vaga,
além de todas as etapas de um processo seletivo normal, como a entrevista, uma dinâmica, os testes técnicos, os testes práticos, as entrevistas com a psicóloga, também tem sido utilizado bastante os testes de personalidade, justamente para compreender como aquela personalidade vai se adaptar ou não aos processos da empresa. E eu não utilizo somente esses testes no momento do processo seletivo. Eu posso utilizar também quando eu vou promover, quando a empresa precisa promover. Ah, mas ele já não é funcionário? Sim, ele é funcionário, mas passa-se por processo seletivo normalmente, né? Inclusive com um teste, né? Esses testes de personalidade, para entender se ele está apto ou não para ocupar aquele novo cargo e outros motivos, né? Mas o que ele diz aqui é que precisa ser muito bem aplicado, precisa ser aplicado por um profissional e, principalmente, entender antecipadamente o objetivo de se aplicar esse teste. A empresa precisa deixar muito claro, né, principalmente para os funcionários que ali já estão, que o resultado desse teste ele não serve para demitir, como muitos pensam, né? E eu já estou aqui na empresa há bastante tempo, agora eles vão me submeter a esse teste de personalidade, dependendo do resultado, eu serei demitido. E aí isso mexe com a motivação, as pessoas ficam ansiosas. Então é muito importante, por isso que ele disse, precisa se atentar, né? Alertar sobre os prós e contras dessa ferramenta. Ela precisa ser utilizada com muito cuidado, né? Mas que ela é de grande valia para processo seletivo, para promoção, para desenvolvimento de capital intelectual, de outras habilidades e competências, mas não pode ser utilizado por qualquer um, né? Não pode ser alguém que não tenha formação, porque esses testes, então, eles podem ser mal interpretados, né? Interpretar uma realidade que não é verdade. Então, vamos lá. Então, ele traz aqui, leia o texto abaixo e responda as questões seguintes, de acordo com esse texto que a gente leu sobre o teste de personalidade. Olha só, ele diz assim: as pessoas devem utilizar testes de personalidade para selecionar candidatos? Então, é uma questão que a gente precisa refletir, não necessariamente escrever para entregar, mas para refletir. O que vocês acham que esses testes de personalidade lá no processo seletivo é importante? Né? Aí vocês vão refletir, pensar, e aí ele diz assim: a teoria da personalidade fez avanços significativos nas últimas 2 décadas, especialmente no que trata de demonstrar esses traços específicos de comportamentos e resultados dos trabalhos específicos. Então, hoje, para se medir essa personalidade, né, que é a teoria da personalidade que a gente vai falar daqui a pouco, entender se a pessoa é mais extrovertida, se ela é mais introvertida, se ela é mais sociável ou menos, se ela está aberta para a inovação, isso também tem avançado muito nas últimas décadas. Existem técnicas, né? Existem estudos, né, que revelam que os testes, né, prevêem esses testes, né, porque os testes também foram se modernizando ao longo do tempo, né? Que esses testes eles preveem o desempenho da pessoa e de fato preveem o desempenho da pessoa ali no dia a dia, no futuro. Então, será que eu posso mesmo utilizar para selecionar? Poxa, mas se eu estou selecionando, eu quero saber se aquele candidato ele vai ser bom para a minha empresa, porque afinal de contas ninguém vem com uma tarja na testa dizendo se é bom ou não. Então, os estudos, né, traz para esses profissionais a possibilidade de através desses testes, né, descobrir se a personalidade desse candidato e se aquela personalidade vai dar certo com aquilo que a empresa precisa, né, prever o desempenho dele no trabalho.
a cidadania, a liderança, os comportamentos de trabalho contraproducentes, o desempenho dele de treinamento, se ele vai se dar bem com a equipe e outros resultados importantes. Então, aqui o desafio pergunta: você acha que mesmo assim é importante? É importante para todos os cargos? Vamos pensar juntos, né? Essas descobertas são um voto de peso em favor desses testes de personalidade no local de trabalho, né? Porque a gente já passou daquela época que no processo seletivo a gente olhava para o rostinho da pessoa e dizia assim: pode começar a trabalhar, gostei de você, pode começar a trabalhar. Então, não que não exista isso nos dias de hoje, ainda existe, né? Mas a chance de errar na escolha é muito grande. Então, por que não, né, se aproveitar e utilizar desses testes de personalidade que avançaram tanto nos últimos anos, não é? Principalmente se for um cargo de relevância, um cargo estratégico que vai lidar com pessoas, né? Então é importante. E aí você então vai pensar qual é o seu ponto de vista. Aí ele continua dizendo, né? Mas alguns especialistas no campo da personalidade aconselham cautela, né? Que foi o que a gente disse, né? Precisa tomar muito cuidado, precisa ser feito por um profissional, né? Que entenda, né? E aí eles lembram que, apesar dos traços estarem relativamente associados ao comportamento no local de trabalho, existem também outros traços melhores para se detectar o desempenho no trabalho. Então, por isso que não pode se desprezar as outras técnicas, uma boa entrevista, um bom teste, uma dinâmica de grupo, um teste prático, ou seja, então o teste ele vem para complementar, né? Ó, ainda que indiquem que os melhores candidatos podem estar mais próximos do ponto médio do que os extremos da amplitude. Então, por isso que, na verdade, decifrar o comportamento, né, de uma pessoa é tão difícil, né, detectar a personalidade. Por isso, então, que os especialistas aqui alertam, né, alertam para o uso dos testes de personalidade, né? Precisa ser feito com um profissional, né, que entenda. Ele não pode ser o único, né? Não pode ser o único teste a ser utilizado, né? Então ele fala aqui de uma terceira preocupação, né? Da forma como os testes são aplicados, eles podem prejudicar aquela pessoa por ser mal interpretados, enfim. E aí ele vai contando as preocupações de medir, né? Porque ninguém vem já com manual, né? Finalmente, então, os testes de personalidade podem não comunicar uma imagem favorável da empresa. Então, por isso, de novo, um teste aplicado pela pessoa errada, né? Pode ter uma interpretação errada, pode tirar candidatos que são bons do processo erroneamente, e aí então a imagem da empresa fica prejudicada. Depois de contar tudo isso, esse desafio vem e diz para a gente, né? Identifique as contribuições dos testes dentro da empresa, selecione do texto partes que evidenciam as contribuições do uso do teste de personalidade e assim por diante. Nesse momento, eu repito, não há necessidade de entregar, né, escrever aqui entregar, mas é importante que você reflita para começar a compreender a respeito da personalidade, tá bom? Bom, então além desse desafio que está tão completo como vocês podem perceber, né, ele levanta a questão dos testes de personalidade, utilizá-los ou não, para complementar também temos o infográfico. O infográfico é um desenho, né, que traz de forma muito didática o assunto, né, personalidade e valores, que é o tema de hoje. Então ele começa dizendo: dentro da teoria da personalidade, os indivíduos se caracterizam por traços de personalidade. Assim como eu tenho os meus, você que está me ouvindo tem os teus, assim como o seu irmão,
que são inerentes à sua psique e não somente aos fatores ambientais. O que isso significa? Que já desde pequeno a gente já vai desenvolvendo os nossos traços de personalidade, mas que também são influenciados ao longo da vida por fatores ambientais, sejam eles no trabalho, ou em casa, ou no meu ambiente social. Essa minha personalidade vai sendo moldada e influenciada dependendo do ambiente, mas também aquilo que eu trago da minha família, o que eu aprendi desde pequenininho, tem uma grande influência. Então, esses componentes decorrem do comportamento do indivíduo ao longo da sua existência, buscando coerência com seus valores. Então, essa personalidade, ela vai se moldando ao longo da vida. Por isso que muitas vezes a gente encontra as pessoas mais idosas, né, dizendo assim: "Ih, meu filho, eu aprendi isso". Por isso que a gente diz que quando a pessoa tem mais idade, né, ela é tão sábia, né, porque ela foi aprendendo, essa personalidade foi se moldando. E sempre, claro, né, buscando coerência com os meus valores, aquilo que eu aprendi quando eu era pequenininho, né, na minha casa, com a minha família, com o ensinamento dos meus pais, e assim por diante. Então, por que estudar essa personalidade, né? Porque ela é tão importante para o dia a dia no trabalho, para o desenvolvimento, tanto individual como também em grupo. Então, por isso que estudar e entender a personalidade dos indivíduos se torna um assunto muito importante no estudo do comportamento organizacional. Então, é o nosso drone que está ali sobrevoando a empresa e hoje resolveu estudar a personalidade dos indivíduos. E claro, né, como ninguém tem um chip que a gente passa lá um aparelhinho e a gente descobre, né, o ser humano é bastante complexo, o estudo da personalidade do indivíduo. Então, por isso que se utilizam técnicas e ferramentas para entender a personalidade de cada indivíduo. Então, o nosso infográfico, ele traz aqui, primeiro ele fala, né, o comportamento individual, são características advindas da minha personalidade, dos meus valores, né, aquilo que eu aprendo quando eu sou pequenininho, e que dificilmente vai mudar ao longo, né, do meu crescimento e do meu desenvolvimento. Então, ele diz assim: de um lado eu tenho os meus valores, e do lado eu tenho a minha personalidade. Tá vendo aí, ó? Os valores. Então, tem aqui, ó, a fotinho do meu pai, da minha mãe e eu pequenininho. E aqui tem a personalidade, aqui tem a minha digital, né? E essa personalidade é moldada, ó, ele já diz, ela é moldada, significa então que essa personalidade ela vai sofrer influências do ambiente onde eu estou inserido. Então vamos lá, vamos devagarinho. Os valores é aquilo que eu aprendi, ó, lá quando eu era pequenininho. Então, a origem dos meus valores vem lá das minhas crenças estáveis e avaliativas que guiam nossas preferências. Então, tudo que eu faço, todas as minhas ações. Então, quando eu não sento no banco especial do ônibus ou do metrô, são as preferências que me guiam, né? Quando eu digo que eu não vou, por exemplo, estacionar num local de pessoas deficientes ou de idosos, são as minhas preferências que me guiam, que vem de onde? Lá dos meus valores, lá de onde eu aprendi, né? E aí, o que mais? Além dessa origem, né? Se eu for pensar sobre essas minhas preferências que me guiam, né, que me ajudam a agir. Então, eu não vou sentar no banco de pessoas especiais e nem estacionar o meu carro em local de preferência de outras pessoas. Então, essas são as minhas crenças estáveis, fazem parte dos meus valores, aquilo que eu aprendi. Meu pai e minha mãe já me ensinavam assim. E quando eu vou para a empresa? O que esses valores, quais são os resultados? Que será que tipo de resultado eu levo para a minha empresa?
Então, ele fala que o comportamento habitual tende a ser coerente com os nossos valores. Então, lá na minha empresa, eu vou ser uma pessoa discreta, sigilosa, né? Então, eu vou. As minhas decisões diárias, as minhas ações conscientes, vai ser baseada nesses valores aqui que eu aprendi. Então, eu vou sempre tentar ser a mais honesta possível, porque foi assim que eu aprendi. Ser honesto, não passar ninguém para trás, não ser corrupto, né? Então, esses são as minhas crenças que me guiam. Agora, vamos falar lá da minha personalidade, que a gente já viu aqui, que é o meu DNA, né? Que é moldada. Essa personalidade vem de onde, né? Nossas origens genéticas, hereditárias, os genes dos nossos pais, isso tudo influencia, né? Na minha personalidade, né? A forma também como eu aprendi. Depois eu vou para a escola, eu vou me socializando na escola, então eu me junto a grupos, e aí então essa minha personalidade ela vai sendo moldada. Então, depois que eu saio do meu ambiente familiar, né, eu sou pequenininho, eu saio do meu ambiente familiar, eu vou para a escola. Lá eu me relaciono e tenho novas experiências de vida. Então, eu interajo, eu saio do meu ambiente familiar e interajo com outro ambiente. Depois que eu saio desse ambiente escolar, eu vou para o ambiente organizacional. E aí, qual é o resultado, né? Se a minha personalidade, então, é moldada ao longo da minha vida, então a empresa, o ambiente de trabalho também vai influenciar na minha personalidade. Então, o resultado organizacional, personalidade tem participação na ação, decisão, no desempenho do trabalho. Então, a minha personalidade, ela vai sendo moldada. Aqui faltou, eu gostaria até de incluir a parte social, porque nós também, em termos de personalidade, também somos influenciados pelo meio social e talvez agora o meio virtual, né? A gente sofre tanta influência pelo mundo virtual. Então, aqui ele falou desses dois componentes, que são os valores e a minha personalidade. Eles andam juntos, né? Então, a minha personalidade vai sendo moldada principalmente pelos meus valores, aquilo que eu aprendi, aquilo que veio da minha família, o que é genético, e assim por diante. Se eu consigo entender esse infográfico aqui, a diferença dos meus valores que estão enraizados em mim e que dificilmente vão mudar, e a personalidade não, ela vai sofrendo influências ao longo da minha vida, de acordo com o ambiente no qual eu estou inserido. Interessante, né, pessoal? Bom, então, para me aprofundar, né, nesse assunto, temos também aqui o conteúdo do livro. O conteúdo do livro vai aprofundar, vamos abrir ele aqui. Ele é um capítulo de um livro, ó, que vai nos ajudar a aprofundar. Então, ele fala da personalidade nas organizações, tanta gente diferente, tantas personalidades diferentes, né? Imagina como é que é esse relacionamento. Aí ele fala dos testes de personalidade, né? O que é que ele mede, né? Se a pessoa é mais sociável, se ela é aberta, se ela é mais extrovertida ou não, se ela é mais organizada, focada, detalhista, ansiosa, falante, energética, sociável. Olha que legal. Os testes de personalidade já têm essa capacidade de detectar esses perfis, né? Então vamos lá. Então, além de aprofundar no conteúdo do livro, né, com mais detalhes, que é de um assunto que é tão importante, a gente tem também a dica do professor. Esse vídeo aqui, ele tem 5 minutos, que vai falar sobre os testes, a importância dos testes. Ele vai falar também da diferença dos valores com a personalidade e como é tão importante entender os fatores que compõem a personalidade para o desempenho lá na empresa.
Então, no processo seletivo, através do teste de personalidade, eu consigo detectar se ele é mais introvertido, se ele é mais extrovertido, se ele é organizado, se ele é mais voltado para a inovação, porque dependendo do que a função exige, através do teste, eu consigo detectar se ele tem o perfil para aquela vaga existente. Muito interessante. Mas o teste de personalidade, como o desafio mesmo mostrou, os autores mostraram que ele é muito importante, mas ele não pode ser a única ferramenta e, quando utilizada, tem que ser utilizada com muito cuidado, sempre por um profissional, alguém que saiba interpretar essas respostas, para não ser injusto, para não tirar pessoas boas do processo seletivo ou deixar de promover pessoas competentes, e aí fica ruim para a imagem da empresa. Bom, depois da dica do professor com esse vídeo, a gente vem para os exercícios. Os exercícios você não precisa fazer, você pode ler tudo, o infográfico, o conteúdo do livro, assistir a dica do professor, pode ler o na prática, pode ler o Saiba Mais e depois fazer os exercícios para cada assunto. Para cada assunto, ele traz 5 exercícios, 5 questões que a gente precisa respondê-los. Então, aqui o primeiro ele diz: João está participando de um processo seletivo visando ocupar uma vaga de engenheiro na empresa Supera Engenheiros. Dentre as etapas que compõem o processo seletivo, podemos destacar o teste psicológico. Opa, olha ele lá. Porque o teste de personalidade é um teste psicológico. Ao ler o teste, João identificou uma lista de características, tais como prestativo, comunicativo, convincente, aventureiro. A partir disso, João deveria escolher as características que poderiam descrevê-lo, sobre o que ele conhece dele mesmo e também sobre o que ele acha que os outros conhecem e esperam dele. João está se submetendo a um teste de personalidade. Quem de vocês um dia já passou por essa lista de características em algum processo seletivo e nem imaginava que era um teste de personalidade, um teste psicológico, né? Estão sabendo agora. Com relação, resta saber se você foi convidado para a vaga ou não. Então, com relação à experiência de João, assinale a alternativa correta. Então, você precisa vir aqui entre essas 5 alternativas. Eu vou colocar aleatório, né? Então, vou colocar aqui aleatoriamente, não significa que esse está certo. E vou clicar aqui em próximo. Deseja enviar sua resposta e avançar? Sim. Vamos lá, vamos lá. E aí você vai fazer assim para todos eles. Conforme o modelo dos 5 fatores de personalidade, identifique os 5 dimensões de personalidade. De novo, você vai lá, clica em algum que você acha que é importante e próximo. Deseja enviar? Sim. E assim vai com todos eles. Olha lá, veio a terceira pergunta. Você vai ler, vai clicar aqui e próxima. Deseja enviar? Sim. Aí vai vir aqui a quarta. Esses exercícios são importantes para que você faça agora, assim que terminar a leitura de todo o conteúdo. Vai vir a quarta, você vai aqui responder, vai próxima. Aí vem a quinta, em relação ao comportamento individual, personalidade e valores, assine a alternativa correta e vai enviar. Opa, não. Confirma o envio? Sim. Opa, mas eu tinha que ter aqui selecionado, então não deixe de selecionar, senão ele vai avisar como fez como o meu. E enviar. Confirma o envio? Sim. Pronto. Já enviei. Ele está enviando. Normalmente ele aparece. Quais são as alternativas que eu acertei, quais são as alternativas que eu errei, né? Então leiam com bastante atenção, respondam as 5 questões, que é um item avaliativo com relação
a pessoa que está fazendo aqui, estudando, né, fazendo, entendendo sobre o assunto. Bom, depois que eu fiz todos esses 5 exercícios, eu já poderia ter lido com antecedência, antes de fazer os exercícios, para complementar o meu conhecimento. Então, eu tenho aqui o na prática. Então, ele diz assim: o teste de personalidade tem apresentado certa aplicabilidade. Veja o caso abaixo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Os testes de personalidade estão sendo incorporados ao processo de decisão, seleção e promoção, que foi o que a gente acabou de falar. Quando a Amtrak venceu o contrato para operar o serviço de passageiros da Metrolink no sul da Califórnia, por exemplo, a empresa pediu para que os engenheiros ferroviários e condutores da Metrolink completassem um teste de personalidade chamado Big Five. Esse Big Five são aquelas 5 dimensões, como condição para um futuro emprego. A Amtrak prefere que a equipe dos veículos tenha uma personalidade introvertida e focada. Por isso, então, pediram para que essas pessoas fizessem esse teste, porque aqueles que apresentassem essa competência ou essa característica seriam aqueles que manteriam o seu emprego no futuro. Pois funcionários com esses traços não ficam distraídos enquanto operam o trem ou realizam tarefas repetitivas. Olha que interessante. Então, a Amtrak menciona a ocorrência de um acidente horrível lá na Metrolink, antes do seu contrato, com a justificativa para o teste de personalidade, ou seja, eles não querem que isso aconteça mais. Então, eles querem pessoas que tenham esse comportamento da introversão e do foco. Mais de 20 pessoas perderam suas vidas quando um engenheiro ignorou um sinal vermelho enquanto mandava um SMS. Olá, o WhatsApp da vida, supostamente um indicador de extroversão. Quantos de nós, às vezes dirigindo, pegamos o celular para mandar mensagem, né? Então, para esse cargo, para essa empresa, o que tiver esse comportamento, né, de introversão e foco é o que eles mais buscam para essa função. Olha que importante. Então, eles não queriam que isso continuasse, né? Então, resolveram aplicar esse teste muito importante. Bom, e aí, né, ainda para complementar, ainda para ajudar na compreensão desses assuntos, então, para ampliar seu conhecimento a respeito destes assuntos que foram tratados hoje, personalidade e valores, a gente traz aqui dois textos, 2 artigos que falam a respeito. Então, ele fala: revisão do inventário de ciúme romântico, uma análise via modelo de Rast. Então, é importante, porque também fala de personalidade. E a avaliação psicológica em processos seletivos, no contexto da segurança pública. Vai ajudar lá no desafio, inclusive, porque lá no desafio pergunta sobre o uso de testes psicológicos no processo seletivo. Então, eu espero que vocês leiam, podem ler todos e depois, no final, fazer os exercícios, fiquem à vontade, tá bom? Eu espero, então, ter trazido a compreensão necessária acerca desse assunto, espero que tenham gostado, muito obrigada e até um próximo encontro. Até, obrigada.